Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A introdução de TCC apresenta o conteúdo que o leitor encontrará nas páginas seguintes. Por isso, mesmo aparecendo no início, ela é uma das últimas partes a serem redigidas. Afinal, o autor precisa conhecer toda a estrutura do trabalho previamente. No último ano da graduação, os estudantes ficam extremamente preocupados com a entrega do trabalho de conclusão de curso. Estruturar esse produto não é uma tarefa fácil, mas uma coisa é certa: um tempo precisa ser reservado para criar a introdução. E não basta copiar e colar alguns trechos do desenvolvimento. O estudante deve tomar o cuidado de sintetizar as ideias e amarrá-las, de forma que faça sentido para o leitor e instigue a sua curiosidade. Formatos de trabalhos acadêmicos. Portfólio na par. O que é, como fazer e modelos prontos. Formatação. Referência sem autor. O que diz a ABNT e exemplos. Elementos. Cronograma do TCC. Organize as datas e os prazos das entregas de acordo com as normas da ABNT. O trabalho de final de curso deve ser dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. O segundo grupo é considerado o mais importante, afinal, ele reúne introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução do TCC? A introdução de TCC é a primeira parte da redação do relatório. Para cumprir com o seu papel de apresentar o assunto ao leitor, ela deve contar com os seguintes itens: tema, delimitação de tempo e espaço, objeto de estudo, justificativa, metodologia, referência teórica. O texto introdutório do trabalho aponta o tema e os objetivos da investigação. A ideia é elaborar um conteúdo de fácil entendimento até mesmo para um leigo no assunto. Para Antônio Carlos Gil, especialista em métodos e técnicas de pesquisa, o texto da introdução e do restante do relatório deve ser impessoal. A primeira pessoa do singular deve ser evitada. Portanto, nada de expressões como minha tese ou meu estudo. Substitua por este trabalho ou presente estudo. O texto pode ser escrito na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Objetivo: linguagem direta e apenas com considerações relevantes. Claro, repetições, ambiguidades e palavras rebuscadas devem ser evitadas. Preciso: cada frase deve traduzir com exatidão as observações, medições e análises do pesquisador. Adjetivos não são bem-vindos, bem como expressões do tipo recentemente, antigamente. Quase todos, boa parte. Coerente: os elementos essenciais devem ser expostos de maneira lógica e ordenada. Conciso: uso de frases simples e com poucas palavras. Na hora de escrever a introdução, a principal dica é não se aprofundar demais no tema. Lembre-se de que os detalhes serão tratados ao longo do desenvolvimento. É interessante deixar margem para que a banca levante questionamentos, pois as respostas constam na pesquisa. Como escrever uma introdução de TCC? Com base na obra Fundamentos de Metodologia Científica, escrita por Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos, veja abaixo o passo a passo para construir uma introdução da monografia. 1. Apresentação geral. Uma boa introdução do trabalho acadêmico começa com uma apresentação geral do tema. Podem-se utilizar dados estatísticos, referências históricas ou outros elementos que ajudem a contextualizar a realidade estudada. 2. Delimitação do tema. Depois, vem a delimitação. Dentro da temática mais genérica, explica-se detalhadamente o que será investigado. Por exemplo, se o cenário for o desemprego no Brasil, o recorte pode ser a falta de cargos formais para jovens de baixa renda. Ao delimitar o assunto na introdução, o estudante pode apresentar o problema ou fazer uma pergunta, que será explicitada ao longo da exposição da pesquisa. Os limites do tema são estabelecidos para que a banca não cobre além do que o trabalho se comprometeu a realizar. 3.
Tempo e espaço. O pesquisador precisa determinar os limites de tempo e espaço do seu estudo logo na introdução. Afinal, é impossível fazer um TCC muito abrangente, que analisa dados de um período longo ou de uma área extensa demais. Exemplo, o estudo trata sobre evasão escolar, do período de 1991 a 2001, no estado do Maranhão. 4. Justificativa. A delimitação do tema deve vir acompanhada de uma justificativa. É interessante explicar a importância do trabalho e por que aquele objeto foi escolhido. É um tópico de relevância social. Faltam pesquisas sobre o assunto. Muitos aspectos podem ser considerados para elaborar a justificativa dentro da introdução, como relevância para a ciência, contribuição para resolver problema, esclarecimentos de aspectos confusos ou simplesmente uma contemplação das pesquisas anteriores. A partir desses questionamentos, desenha-se o problema de pesquisa, ou seja, a questão principal que o TCC tentará solucionar. 5. Objetivos. Junto aos itens apresentados acima, vêm os objetivos, que podem ser numerados em lista para facilitar a leitura. O estudante também pode escrever na forma de parágrafo. Ao elaborar o pré-projeto de pesquisa, o estudante levanta os objetivos do trabalho. Na introdução, essas informações são retomadas, de forma concisa e cirúrgica. É importante lembrar que há dois tipos de objetivos. Objetivo geral é definido como o fio condutor do estudo, ou seja, a ideia central. Tem ligação direta com o que a monografia propõe defender e explanar. Objetivos específicos são definidos com base nas etapas intermediárias, que precisam ser realizadas para atingir o objetivo geral. 6. Definição dos termos. Nessa etapa da introdução, espera-se que o autor seja capaz de esclarecer os conceitos utilizados e os principais termos. Caso não exista uma terminologia adequada, ela pode criar. 7. Indicação de metodologia. O texto da introdução contempla vários aspectos do TCC de maneira sintética, inclusive a metodologia de pesquisa. Portanto, é importante reservar algumas linhas para mencionar a abordagem, os procedimentos e as técnicas empregadas ao longo da investigação. 8. Ordem dos capítulos. Por fim, sugere-se que a introdução da monografia indique como será a ordem de capítulos. Essa medida demonstra a organização e orienta melhor os avaliadores da banca. Formatação de introdução. Conforme a ABNT. A introdução de TCC. A ABNT segue algumas regras de padronização, que também norteiam o restante do relatório. Veja, o texto deve ser digitado em folha com formato A4, 21x 29,7 cm, deixe 3 cm para as margens superior e à esquerda e 2 cm para as margens superior e à direita. Atribua um número para cada página no canto superior direito. A contagem começa a partir da folha de rosto, mas a numeração aparece no trabalho a partir da introdução. Letra tamanho 12. Espaçamento entre linhas de 1,5. Introdução de TCC pronta e analisada. Agora que você já sabe como fazer introdução de TCC, vamos analisar um texto pronto, que foi elaborado para um projeto experimental. O produto era um planejamento de marketing digital, mas todo o percurso da pesquisa científica foi percorrido. O formato da introdução pode ser adaptado facilmente para uma monografia, basta considerar a análise abaixo. Tema: o assunto escolhido. 2. Jornalista Cristiano Amorim, reposicionamento nas mídias digitais. Delimitação de espaço, onde. 2. Região de Ourinhos, Avaré e Piraju. Objeto de estudo, Quen. O que? 2. A atuação de Cristiano Amorim nas mídias digitais. Problemas: a dificuldade que a pesquisa pretende resolver, como transferir a credibilidade conquistada no rádio para as mídias digitais. Quais adaptações são necessárias para reposicionar a figura do jornalista na web 3.0? Justificativa: porque é relevante. 2. Conhecer a audiência do jornalista na internet e as preferências do público quanto ao conteúdo. Objetivo de pesquisa: o principal problema, só que na afirmativa, posicionar o jornalista como homem da informação,
se tornando uma referência quando se trata de notícias regionais na internet. Metodologia, como? Com que? Pesquisa quantitativa com questionários e pesquisa bibliográfica são os métodos utilizados. Referencial teórico, conceitos estudados, cultura de participação na internet, reposicionamento de figura pública, convergência midiática, digitalização do jornalismo e cibercultura. Apresentação dos capítulos. Em um único parágrafo as seções do desenvolvimento são apresentadas. Outro exemplo de introdução de TCC. O texto abaixo é fictício. Você pode interpretá-lo como uma versão reduzida de uma introdução, apenas para fins ilustrativos. O desemprego assola o Brasil. O último levantamento do IBGE apontou mais de 14,2 milhões de pessoas sem trabalho, um recorde negativo para o país. Nesse grupo, destacam-se os indivíduos entre 14 e 24 anos. 1 em cada 4 está desempregado. Segundo o IPEA, parte do problema se deve à queda na escolaridade das pessoas, que diminui a oferta de trabalhadores qualificados. Isso nos leva a questionar como os jovens de baixa renda têm enfrentado o problema. Embora não tenham instrução formal, muitos precisam sustentar a família. Sendo eles tão marginalizados na sociedade, é importante saber em que condições seus núcleos familiares estão sendo constituídos, de maneira a imaginar cenários futuros. Como pesquisador e professor de uma escola pública do Rio de Janeiro, ele vive essa situação de perto. Logo, surge o seguinte problema de pesquisa: como os jovens adultos de uma comunidade do Rio enfrentam o desemprego. A pergunta se desdobra nos seguintes objetivos: identificar jovens desempregados na comunidade estudada, entrevistar esses sujeitos e acompanhar sua rotina, contextualizar o fenômeno a partir de variáveis como a escolaridade, a exposição à violência e os índices socioeconômicos da região. Para tanto, o presente trabalho se divide nos 4 capítulos seguintes. O primeiro apresenta uma contextualização histórica e social da comunidade trabalhada, em diálogo com autores da história e da sociologia. O segundo explica as estratégias metodológicas de acercamento aos sujeitos. Em seguida, a análise dos dados resgata trechos de entrevistas e de observação in loco. Por fim, a conclusão retoma os objetivos e o problema de pesquisa, na tentativa de elucidá-lo frente às informações obtidas. Dicas para uma introdução perfeita. Busque dados estatísticos de institutos de pesquisa confiáveis para contextualizar o seu tema de pesquisa. O IBGE é uma boa fonte. Escreva a introdução em terceira pessoa. Ao abordar os objetivos na introdução, use verbos no infinitivo, tais como definir, relatar, descrever, examinar, analisar, avaliar, apreciar, experimentar, debater, aplicar e discutir. Esses verbos podem expressar diferentes ideias, incluindo conhecimento, análise, compreensão, aplicação, avaliação e síntese. A introdução deve apresentar apenas as informações mais importantes da pesquisa, mas sem fechar os pontos. Leia outros TCC prontos para conferir mais exemplos de introdução de TCC. No repositório da UFRGS há boas opções. Atenção ao tamanho da introdução, ela não deve ultrapassar 3 páginas. Para entender melhor como escrever uma introdução, veja o vídeo do canal Revista Científica Núcleo do Conhecimento. Aprendeu a fazer a introdução da monografia nesse artigo? Veja agora dicas para escrever os outros elementos textuais da pesquisa, ou seja, o desenvolvimento e as considerações finais.